Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Estamos dando continuidade ao nosso resumo semanal sobre a Oi. E falávamos no vídeo de hoje cedo sobre a importância de nadar com os tubarões. Vamos continuar falando sobre isso. Eu quero nadar com os tubarões, eu quero andar com pessoas ricas, eu quero andar com pessoas que querem ganhar dinheiro, muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Eu quero aprender com as pessoas bem-sucedidas, eu quero ter modelos e referências para a minha vida de pessoas que venceram, de pessoas que conquistaram, de pessoas que realizaram. Essas pessoas precisam ser espelho para mim, precisam ser referência para mim, porque eu quero crescer, eu quero evoluir. Isso tem que estar muito claro e natural para quem quer ser um investidor de sucesso, entendeu? E é isso que eu entendo que deve ser o comportamento de quem quer investir na Bolsa de Valores. Muito bem, essas 2 semanas que passaram foram semanas que tiveram muitas notícias e muitas notícias negativas explorando sensacionalismo, notícias requentadas, querendo criar o terror e o pânico entre a maioria dos investidores de hoje. Causou exatamente o efeito que queriam, as ações caíram e caíram pela falta de conhecimento, pela falta de preparo, pela falta de equilíbrio emocional da grande maioria dos investidores. Lamentável, mas cada um precisa fazer sua parte. Como lidar com esses aspectos que são criados de notícias, né? Como lidar com a minha ansiedade, com o meu estresse? Eu preciso me preparar, eu preciso me controlar emocionalmente, eu preciso entender que eu sou o pior inimigo que eu posso ter na Bolsa de Valores, preciso tentar então minimizar as minhas fraquezas, as minhas fragilidades e fortalecer a minha personalidade para que eu possa ser um investidor de sucesso. E a gente precisa, nesse processo, aprender com quem consegue ganhar dinheiro. Então, as minhas referências serão sempre as pessoas bem-sucedidas. Se eu quero crescer, eu preciso andar com pessoas que já conseguiram o sucesso, entendeu? E fiquei feliz porque o BTG Pactual afirmou o seu interesse de ser sócio da Oi na semana passada, né? Nós tivemos duas propostas que foram apresentadas, a Digital Colony, que é um fundo de private equity americano na área de tecnologia, né? Eles fizeram uma proposta, o fundo do BTG Pactual também fez uma proposta para a compra da Infraco. Aqui no Brasil não se confirmou a proposta da Enel, mas na Itália saiu uma notícia dizendo que a Enel apresentou proposta também pela Oi. A Oi apenas disse que recebeu propostas, não entrou em detalhes, recebeu propostas e que destacou que foram acima do valor mínimo estabelecido pela companhia, ou seja, houve ágio em relação ao valor mínimo. Que valor mínimo era esse? 20 bilhões de reais. Então é isso que a gente sabe do que aconteceu até agora. A Oi continua analisando agora as propostas que recebeu e nos próximos dias, nas próximas semanas, deverão surgir notícias com relação a qual a proposta que será considerada a proposta, vamos dizer assim, preferencial. Essa empresa que for considerada assim, chegará no dia do leilão com a oportunidade de que, se aparecer alguma outra proposta acima do seu valor ofertante, ela poderá ter o direito de cobrir a proposta oferecida, entendeu? Então é essa a vantagem que essa empresa vai adquirir até o leilão. É importante dizer que o valor mínimo da Infraco é estimado em 20 bilhões, considerando aí que vai haver um ingresso de uma parcela de 6 bilhões e meio, mais 5 bilhões, mais 2,426 bilhões. O que significa isso? É uma parcela primária de 5 bilhões, uma parcela secundária mínima de 6 bilhões e meio e uma parcela de 2,426 bilhões para pagamento de dívidas da Oi. Então esse é um montante do que no mínimo deve ser colocado na mesa para se fechar uma negociação, certo? O que mais a gente pode dizer sobre isso? O que a gente tem que observar é que temos duas grandes empresas ou 3 grandes empresas interessadas. Em particular, eu fico ainda mais animado
é com a certeza da participação do BTG Pactual. Por quê? Para quem não conhece a trajetória do BTG, eu quero aqui resgatar alguns pontos que são importantes para a sua reflexão, porque essas histórias eu já conheço, essas questões eu já estudei. Em primeiro lugar, o BTG é um banco de investimentos criado com uma roupagem de banco americano, ou seja, de um banco que é muito focado em estratégias de mercado financeiro, de investimentos. Então, ele foi criado pelo André Esteves, é um banqueiro brasileiro. O que é que a gente poderia destacar sobre o André Esteves, né? Além de destacar que ele é um bilionário. André Esteves, ele toca o comando da empresa, né? Ele é uma lenda do mercado financeiro brasileiro, é considerado um dos principais executivos, figura desde 2011 ininterruptamente na lista de bilionários brasileiros da revista Forbes. Hoje há uma fortuna estimada da ordem aí de 16, 17 bilhões de reais. Seriam estimativas aí com relação à fortuna do André Esteves. Ele detém cerca de 39,7% das ações ordinárias do BTG e 29% do capital total da BTG Pactual Holding, que controla o banco, certo? O que a gente pode destacar mais? Ele é de uma família de classe média do Rio de Janeiro, né? Filho de uma família de classe média do Rio de Janeiro, formado em matemática, com especialização em informática, começou no mercado financeiro quando ainda era um jovem estudante, em 1989. Depois ele viu um anúncio do Banco Pactual que queria contratar jovens no início de carreira e ele então resolveu se candidatar a uma vaga. Ele dizia que aquilo era para ele uma Disneylândia, né? Em 2000, e aí ele se encantou com o modelo de gestão do banco. O Banco Pactual foi fundado em 1983 por Luiz César Fernandes, Paulo Guedes e André Jakurski, seguindo a mesma linha do Banco Garantia, que era um banco que tinha sido criado pelo Jorge Paulo Lema. Iniciantes como Esteves começavam bem de baixo na empresa e tinham que seguir a cartilha da meritocracia para se dar bem ali dentro. Em suas palestras ele sempre lembra daquele começo. Ele diz que seu primeiro dia no mercado financeiro terminou com 100% de perda e tinha acabado de comprar um Gol em 24 prestações, mas não tinha dinheiro para pagar o seguro. O veículo foi roubado no seu primeiro dia no Pactual. Fiquei sem carro e ainda tive que pagar todas as prestações que faltavam. Minha única opção era trabalhar para pagar a dívida. O estudante começou consertando computadores, mas logo chamou a atenção dos sócios e foi promovido para a operação de mesa de renda fixa do banco. Fernandes já relatou em entrevistas que gostou do novato porque, assim como ele próprio, Esteves não vinha de famílias tradicionais, nem tinha estudado para atuar no mercado financeiro. Na primeira segunda-feira, depois da promoção, Esteves já achou que seria demitido. Ao chegar para trabalhar, não havia dinheiro para investir, já que o Plano Collor havia sequestrado a dívida pública do país. Ele começou a estudar o novo plano econômico e sugeriu aos diretores a criação de um fundo que investiria em aplicações financeiras de grandes instituições. Não demorou muito para que o analista de sistema começasse a comandar a equipe de renda fixa do Pactual. Aos poucos, com o dinheiro que ganhou, ele sempre soube ganhar dinheiro. Esteves foi comprando participação no banco de Fernandes. Na década de 90, os três sócios começaram a divergir sobre o futuro da instituição financeira. Guedes e Jakurski saíram do negócio por discordar dos planos de Luiz César Fernandes, que queria transformar o Pactual em um banco de varejo, ao mesmo tempo que começou a investir em outras empresas, principalmente do setor industrial. Foi um desastre e, em 1998, o banqueiro estava praticamente quebrado. André Esteves e outros sócios mais jovens do Pactual bolaram um plano para socorrer Fernandes e tomaram o controle do banco. Em 1998, emprestaram dinheiro para o antigo chefe em troca de sua saída. Sempre tive consciência de que ele venderia
venderia a sua participação. Com os novos sócios no comando, o Pactual virou um potencial como banco de investimentos, atraindo o interesse do UBS. Em 2006, André Esteves vendeu o Pactual para os suíços por 2,6 bilhões de dólares e se tornou o mais jovem bilionário do Brasil a fazer sua própria fortuna. Foi um dos maiores negócios feitos do país naquela época, dando origem ao UBS Pactual. No ano seguinte, o brasileiro se mudou para Londres para comandar a área de venda e trading global de renda fixa do Banco Suíço. Era pouco para ele. Primeiro, ele tentou converter o pagamento que receberia pela venda do Pactual em ações do Banco Suíço, mas foi impedido por Gilberto Sayão, seu amigo. Depois tentou recomprar o Pactual por 5 bilhões de dólares, mas a proposta foi recusada. Sorte dele. Em 2008, Esteves deixou a operação suíça para criar o BTG, o que significa oficialmente Banking and Trading Group, mas que também poderia ser a sigla para Better Than Goldman, uma brincadeira que ele fez em referência ao Goldman Sachs. No mesmo ano, a crise financeira global derrubou os preços dos ativos e abriu o caminho para que o brasileiro comprasse o Pactual de volta por 2,5 bilhões de dólares, ou seja, metade do que ele tinha pensado em adquirir um tempo antes. À frente do BTG Pactual, o bilionário liderou uma série de aquisições entre hospitais, postos de gasolinas, farmácias, redes de estacionamento, academias de ginástica. Em 2012, abriu o capital da instituição, que foi um dos maiores IPOs na Bolsa Brasileira até então. Hoje o banco vale mais de 50 bilhões de reais, mesmo após dissabores que houve aí na época da Operação Lava Jato. Entre os nomes que estiveram com ele desde o início nessa empreitada está o economista Pécio Arida, ex-presidente do Banco Central, um dos membros daquela equipe de formulação do Plano Real, que assumiu, na verdade, durante um período a condução do BTG, quando André Esteves teve que se afastar por conta de investigações que estavam havendo na Operação Lava Jato. André Esteves também se envolveu em diversas polêmicas, aqui fala algumas coisas mais sobre sua personalidade, mas o importante destacar é que o André Esteves é uma pessoa vocacionada para ganhar dinheiro. Esse é o dono do BTG Pactual, o seu acionista principal, esse é a pessoa, vamos dizer assim, que está à frente do banco e está interessado em se associar com a Oi. Junto com o André Esteves, nós temos o Amos Genish. O Amos Genish é um israelense que criou a GVT, né? Acho que as pessoas devem se recordar da GVT. Ele foi considerado um dos principais CEOs do Brasil durante alguns anos e teve uma trajetória de sucesso à frente da GVT. Ele se associou ao BTG Pactual, se tornou sócio do BTG Pactual desde maio de 2019 e está, vamos dizer assim, envolvido, liderando todo esse esforço do BTG de se associar à Oi. Ele é formado pela universidade, ele é natural de Israel, nasceu em Tel Aviv, naturalizado como brasileiro e é formado em economia pela Universidade de Tel Aviv. Sua trajetória aqui no Brasil iniciou-se em 1999, quando ele desembarcou aqui pela primeira vez. Investiu R$100 mil na compra de uma licença de telefonia. Nascia assim a GVT. O negócio foi dele até 2009, quando ele vendeu por cerca de 7 bilhões de reais ao grupo francês Vivendi. No processo, a multinacional francesa manteve Amos na presidência. A imagem do economista sempre foi bem vista no setor de telefonia. Não à toa, seu nome sempre esteve ligado a cargos de executivo principal de grandes empresas do ramo. No ano de 2014, a GVT foi vendida novamente, agora para o grupo espanhol Telefônica, detentora da Vivo. Em 2015, Amos Genish e Vivo iniciaram a sua relação. No período, ele foi escolhido com o objetivo de representar o grupo espanhol no Brasil. Em sua gestão, ele foi o principal responsável por fazer o processo de implantação da GVT na Vivo. Outra marca do período foi a evolução da organização no campo digital. Na época, o executivo ficou marcado como um dos responsáveis por contribuir
na melhoria do faturamento da Vivo. Ele teve atuação no negócio até o fim de 2016. Em setembro de 2017, Amos se juntou à companhia telefônica Telecom Itália, dona da TIM. Inicialmente foi nomeado como presidente do grupo no Brasil e em 2018 se tornou o diretor-presidente do grupo. Amos Gênesis nasceu em 60, na cidade de Tel Aviv, formou-se na Universidade de Economia, na Faculdade de Economia de Tel Aviv e concluiu seu mestrado na área. Chegou a ser capitão do exército israelense e em 99 ele se mudou para a cidade de Curitiba, no mesmo ano que ele iniciou sua atuação de telefonia. Economista de formação, investiu R$100 mil e fundou a GVT e que depois vendeu por alguns bilhões. Esse Amos Gênesis chegou a ser cogitado para ser o presidente da Oi. Exatamente o que eu estou dizendo a vocês. Muita gente talvez desconheça essa informação. Ele foi procurado pela operadora Oi, isso em 2019. Ele foi procurado pela operadora Oi para presidir a telefonia, a empresa de telefonia brasileira. Isso foi divulgado pelos jornais aqui, em especial o Estado de São Paulo divulgou essa notícia, né? Não foi a primeira vez que ele se viu associado para assumir a Oi, já havia tido outros contatos, mas em 2019 foi o último contato que foi feito. Os acionistas da Oi estavam em busca de um nome forte do mercado de telecomunicação para conduzir o processo de reestruturação da empresa. A operadora, que vivia um longo período de sangria financeira, e entendia que o Amos Gênesis poderia ser o nome mais adequado para assumir essa função. Só que naquele momento ele recusou a sondagem e não teve interesse em assumir essa posição. E aí depois disso o Rodrigo Abreu é que acabou assumindo a condução da Oi. Então veja, estamos falando aí de pessoas e pessoas fazem a diferença nas organizações, entendeu, gente? Muitas vezes eu vejo os investidores preocupados em olhar os números da empresa, são importantes, claro que sim, mas eles não dizem tudo, entendeu? Para mim, eu preciso entender muito mais quem são os líderes da empresa, quem são as pessoas responsáveis pelo dia a dia, pelo planejamento da empresa. Se essas pessoas foram muito competentes, isso é que me importa, porque a empresa estava falindo, a Oi, estava na bacia das almas, mas está saindo. Está saindo por quê? Porque tem um CEO lá dentro muito competente, que chama-se Rodrigo Abreu. Ele está fazendo esse processo de transformação. E agora eu fico ainda mais feliz porque eu tenho um BTG Pactual, que tem uma águia do mundo financeiro, que é o André Esteves, interessado em se associar a Oi. Além disso, eu tenho o Amos Gênesis, que é um profissional altamente respeitado no segmento, um israelense brasileiro, vamos dizer assim, altamente respeitado no segmento e que já fez história, se tornou um bilionário, né, com a criação e a venda da GVT. Então, estamos aí falando da associação possível e provável de pessoas altamente qualificadas. Estamos falando numa possibilidade de termos um Rodrigo Abreu, um Amos Gênesis e o André Esteves trabalhando juntos para gerar valor, para gerar riqueza, para gerar valorização para a Oi, dentro desse processo de criação da Infraco. Então isso me importa, isso é importante e nós temos que entender o peso disso, o valor disso, porque é maravilhoso, é a maravilhosa possibilidade de nós, pequenos peixes, nadarmos com os grandes tubarões. Eu quero nadar com os tubarões, eu quero aprender com os tubarões e eu quero surfar as ondas que os tubarões vão surfar. Entendeu? Eu não quero andar com peixe pequeno, eu não quero ficar compartilhando espaço com pessoas que são iguais ou inferiores a mim. Eu quero andar com pessoas que já conquistaram, que já realizaram, que são superiores a mim. São essas pessoas que são as minhas referências. É nelas que eu busco inspiração, é nelas que eu busco aprendizado. E é isso que eu aconselho você a fazer. Então, foi uma semana feliz. Essas últimas semanas foram semanas muito boas, muito positivas com relação à Oi.
essa presença oficial do BTG em querer se associar, de estar trazendo aí um André Esteves como investidor, de estar trazendo o Amos Genish como investidor. Ele, inclusive, será o presidente do Conselho de Administração da Infraco, né? Então, isso é excelente música para os meus ouvidos. Vamos nadar com os tubarões. Essa é a mensagem de hoje. Um abraço e até amanhã.